Existe um tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da ausência de movimento. Tudo ao redor continua acontecendo. As pessoas seguem suas rotinas, os dias passam, as oportunidades surgem e desaparecem. Mas por dentro, nada se move. No começo, é difícil perceber. Parece apenas cansaço. Um dia ruim. Uma fase estranha. A ideia é que, depois de descansar, tudo volta ao normal. Mas não volta. As tarefas mais simples começam a parecer maiores do que deveriam. Responder uma mensagem exige energia. Tomar uma decisão pequena parece um peso desproporcional. E, pouco a pouco, o tempo começa a escorrer por entre os dedos sem que nada realmente aconteça. O mais estranho é que não é falta de vontade. Existe vontade. Existe consciência do que precisa ser feito. Existe até um desejo forte de mudar. Mas entre querer e fazer, existe um bloqueio invisível. E esse bloqueio não grita. Ele não aparece de forma óbvia. Ele se disfarça de depois eu faço, de não é o momento certo, de eu preciso pensar melhor. E assim, o tempo continua passando. Por fora, pode até parecer normal. Um sorriso aqui, uma resposta ali, uma tentativa de manter as coisas funcionando. Mas por dentro, há uma sensação constante de estar preso. Como se estivesse assistindo a própria vida de longe, sem conseguir interferir. Em alguns momentos, surge uma cobrança interna. Uma voz que pergunta por que nada está sendo feito. Por que tudo está parado. E essa voz não ajuda. Pelo contrário, ela pesa ainda mais. A culpa começa a se misturar com a frustração. E quanto mais isso acontece, mais difícil fica dar o primeiro passo. Porque o problema não é saber o que fazer. O problema é conseguir começar. E então surge um ciclo silencioso. Quanto mais tempo passa sem ação, maior parece o esforço necessário para agir. E quanto maior o esforço, mais distante fica qualquer movimento. Mas, em algum momento, algo muda. Não é uma grande virada. Não é um momento de inspiração intensa. É algo menor, mais sutil. É perceber o próprio estado sem julgamento. É reconhecer que aquilo não é preguiça. Não é falta de capacidade. Não é fraqueza. É um tipo de bloqueio que se construiu aos poucos, muitas vezes sem perceber. E, ao entender isso, algo começa a aliviar. Porque, pela primeira vez, não há luta contra si mesmo. Há observação. E nessa observação, surge um pequeno espaço. Um espaço entre o impulso de se cobrar e a escolha de agir. Nesse espaço, nasce uma possibilidade. A primeira ação não é grandiosa. Não resolve tudo. Não muda a vida de uma vez. Mas ela acontece. E isso já é diferente de antes. Porque antes, nem isso acontecia. Esse pequeno movimento não quebra tudo de imediato. Mas ele cria uma rachadura no bloqueio. E por essa rachadura, algo começa a entrar. Talvez seja um pouco de clareza. Talvez seja um pouco de energia. Talvez seja apenas a sensação de que é possível. E isso é suficiente. A partir daí, outros pequenos movimentos começam a surgir. Não todos os dias. Não de forma perfeita. Mas o suficiente para interromper o ciclo. E aos poucos, aquela sensação de estar completamente parado começa a perder força. Não porque tudo ficou fácil, mas porque o impossível deixou de ser absoluto. E com o tempo, algo importante se revela. A paralisia não era ausência de capacidade. Era excesso de peso. Peso de expectativas, de medo, de pressão, de experiências acumuladas que nunca foram realmente processadas. E quando esse peso começa a ser reconhecido, ele também começa, pouco a pouco, a ser liberado. Sem pressa. Sem cobrança exagerada. Apenas com continuidade. E então, aquilo que antes parecia impossível, agir, decidir, seguir, começa a se tornar parte da realidade novamente. Não como antes. Mas de uma forma mais consciente. Mais leve. Mais verdadeira. E talvez a maior mudança não seja apenas voltar a agir, mas entender que parar também foi parte do processo. Porque, no silêncio da paralisia, algo estava sendo construído. Algo que só poderia surgir quando finalmente houvesse espaço para recomeçar. E quando esse momento chega, não há mais pressa. Há presença. E isso muda tudo.
Até o próximo vídeo. Gratidão, luz e paz.